Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube da Fiscocim. Que satisfação recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Para começar o nosso evento aqui, antes disso já estou te dando uma missão. Se inscreve no canal, é isso mesmo, para que você seja avisado todas as vezes que nós publicarmos conteúdo novo para você. Hoje eu vou tratar sobre retenções de imposto de renda e CSLL na ECF. Por quê? Nós temos um registro específico dentro da ECF que auxilia o contribuinte a prestar contas com a Receita Federal das retenções sofridas. E essas retenções são cruzadas com outras declarações. Então nós temos que ficar muito atento. Eu preparei um materialzinho para te apresentar aqui, mas antes disso, só quero fazer uma ressalva muito importante. As retenções que vão ser informadas em DIRF, Imposto de Renda Retido na Fonte e a retenção da contribuição social sobre o lucro líquido. Só que essa retenção da CSLL, ela acontece juntamente com a retenção de PIS, PASEP e COFINS. É a chamada retenção dos 465, PIS, COFINS e CSLL. Uns chamam de PIS, COFINS e CSLL, outros chamam de CSRF, outros chamam de PIS, COFINS e contribuição social retidas, como você quiser chamar. Eu particularmente gosto de chamar retenção dos 465. Isso me permite lembrar que eu estou falando da retenção das contribuições sociais. Só que na DCTF a nomenclatura é CSRF. Contribuições sociais retidas da fonte. Mas dentro da ECF nós só fazemos a informação da retenção de imposto de renda e da CSLL. E aí, naturalmente, a retenção de PIS, PASEP e COFINS vão ser informadas na FD Contribuições. Beleza? Então, quando se trata de retenções dentro de ECF, isso me faz lembrar um registro específico que eu vou compartilhar agora com você, o registro Y570. Então agora nós vamos para o nosso material que eu preparei para essa aula aqui, bem clean, bem sutil, e essa aula, inclusive, ela é bem mais curtinha, para que a gente seja muito pontual aí na abordagem dessa matéria, tá legal? Então vamos aqui para o nosso material neste momento, olha aí, neste momento você está vendo aí a telinha, né, a cara do registro Y570. Um registro fundamental dentro de ECF, já existia na DIPJ, na ECF continua existindo com muito mais tecnologia, muito mais modernidade e é essencial. Então vamos lá, Y570. Eu vou pedir licença para você e vou ficar aqui no cantinho, tá bom? Para a gente ir conversando, você me vendo aí, fica mais próximo, né? Fica mais confortável aí para você acompanhar o conteúdo, tá? Então, dentro desse registro, quais as informações que nós necessitamos fazer? O CNPJ da fonte pagadora. Sem dúvidas, a fonte pagadora vai ser o CNPJ da matriz. Já estou te adiantando, tá? Porque o cruzamento disso é feito com a informação da matriz, da DIRF dessa empresa. Que a DIRF expede o informe de rendimentos e sempre vai sair no CNPJ da matriz. Então, inevitavelmente, você vai acabar copiando, entre aspas, o que está constante dentro do informe de rendimentos lá na DIRF, que você tem acesso aí no ECA, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então é uma tendência natural. Agora, se você receber o informe de rendimentos com CNPJ, por exemplo, de DIRF, com CNPJ de uma filial, não cabe a você ficar verificando se é matriz ou filial. Para ser bem honesto, se tratou de um equívoco que a fonte pagadora cometeu, né? Até porque a DIRF você entrega centralizado na matriz. Mas não vou entrar aqui no mérito, tá? CNPJ da fonte pagadora, de modo geral, eu vou dizer para você que é o CNPJ da matriz da fonte pagadora, porque todos os tributos são recolhidos de forma centralizadas na matriz. Isso está lá na Lei 9779 de 99, artigo 15. A retenção de imposto de renda é centralizada na matriz, dos 465 também é centralizada na matriz, a DIRF é centralizada na matriz, o recolhimento é centralizado lá na matriz. Então eu acredito que o CNPJ que você vai ter de informação do informe de rendimentos é da matriz da fonte pagadora, tá bom? Nome empresarial dessa fonte pagadora, indicador se é um órgão público ou não, até porque a partir do momento que você alimenta se é órgão público ou não, vai habilitar os códigos de receita específico, tá? Uma coisa interessante aqui é que você tem aqui retenção de imposto de renda e tem uma outra linha para CSLL. Então por quê? Porque pode ter casos que tenha retenção somente de R,
casos que têm a retenção somente da CSLL, PIS, PASEP e COFINS, tá? Então, não necessariamente que aconteça sempre retenção de IR e CSLL. Isso é muito importante registrar aqui para você, tá? Pode ter casos que acontece só o IR, assim como pode ter casos que acontece só CSLL. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou dizendo que é indicador de órgão público? Não. Código de receita, então, apareceu aqui, dentre outros, o 1708. Imposto de renda retido na fonte, remuneração de serviços prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas. E aí nós colocamos o valor do rendimento bruto, receita, que serviu de base de cálculo, e o imposto de renda retido na fonte, nesse caso, por causa do 1708. Depois, quando você quiser fazer a informação da CSLL, você vai inserir o código 5952 e aí você vai inserir o valor da retenção da CSLL. Tem aqueles que optam por fazer imposto de renda e os 465 aqui. Desculpa, só a contribuição social retida na fonte, que é 1%. Eu sugiro você fazer uma para o IR e outra para a CSLL, até porque são códigos diferentes. Tá legal? Na verdade, a Receita deveria até deixar isso separado, mas você consegue fazer informação de IR e CSLL. Uma coisa que é importante ressaltar aqui também, preste bem atenção nesse detalhe que eu vou te dizer agora, tá? Não é por nota, não é por competência, por mês. Você vai fazer a informação daquela empresa contratante uma vez. Então, tudo que ela fez de retenção no ano, todos os rendimentos que fizeram parte dessa base de cálculo da retenção vão constar aqui. Então, neste meu exemplo que você está vendo aqui agora, 6.300, é o montante que aquela empresa contratante pagou para minha empresa no ano todo. Não é só naquele competência, né? Por naquela competência, ou naquele mês, ou naquele dia, ou naquele, sabe? É referente ao ano calendário. Eu estou dizendo aqui no Y570 que a empresa contratante limitada me pagou aquele montante ali no ano. Ô Rômulo, mas se eu quiser colocar por mês, tudo, bom, eu não parei para ficar fazendo teste aqui de colocar janeiro, fevereiro, março, abril. Não parei para fazer esse teste. Eu acredito que a ECF não vai dar erro e eu nem sugiro ficar fazendo assim isoladamente, por nota, por mês. Não tem essa orientação. É o total de rendimentos com retenção no período a que se refere a ECF. Então é um montante. E tem mais. Na DIRF, lá no informe de rendimentos dessa fonte pagadora, você não vai ter aberto por mês, por competência. Você vai ver o montante pago no ano para sua empresa que tenha retenção. E pronto, é isso que você vai fazer de informação, tá? É muito importante aí, tudo bem, que lá dentro de DIRF você faz separado, mês a mês, tudo dentro de DIRF. Para cruzar isso dentro de DIRF, muito importante a gente deixar isso aqui claro, porque isso aqui, na verdade, por que dentro de DIRF a gente faz separado, né, por competência? É para cruzar com a DCTF daquela empresa que fez a retenção, tá? Não é necessariamente o nosso caso aqui. Então você vai receber o informe de rendimentos com o total no ano para sua empresa. Então não tem mistério, não tem segredo nesse sentido, tá? E aí, feita essa informação, nós precisamos agora entender o cruzamento disso, tá? O Y570 tem que bater com o somatório que você tem nesses campos aqui, ó. Eu estou aqui usando como exemplo, muita atenção nesse detalhe agora, eu estou usando como exemplo uma empresa tributada pelo lucro presumido. Então, eu trouxe aqui para o nosso exemplo o P300. Mas se fosse uma empresa de lucro real, já não seria o P300. É importante ressaltar isso. Lá no lucro real, nós iríamos utilizar lá né, por registro específico, lá do bloco N, N de navio, da ECF de lucro real, lá que tem essas linhas das retenções. Como nós estamos exemplificando com lucro presumido, então aqui você está vendo a telinha do P300, ok? Nas linhas 10, 11, 12 e 13. Então, a linha 10 é imposto de renda retido na fonte de pessoa jurídica de direito privado. Observe que aqui está 496. Esse aqui é de um trimestre. O somatório dos 4 trimestres tem que bater com o que está lá no Y570. Então, observe que dentro da ECF já tem uma espécie de auditoria, tá? Imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganho de capital. Esse não vai ser cruzado naturalmente com uma DIRF,
porque não é feita essa informação aqui no país, né? Imposto de renda pago no exterior sobre lucro. Isso não é informação que vai entrar em DIRF. Portanto, a Receita vai buscar outras formas de fazer o cruzamento. Mas o que ainda cruza com a DIRF? As linhas 12 e 13. Linhas 12, imposto de renda retido na fonte por órgãos, autarquias e fundações federais. Quando você informa lá no Y570 esse órgão público, lembra daquela opção do sim ou não? Que vai servir de parâmetro para cruzar com isso aqui. E a linha 13, imposto de renda retido na fonte pelas demais entidades da administração pública federal. Então, esse somatório, esses valores, tem que bater com o Y570. Rômulo, mas aonde eu vejo sobre essas retenções? Aí, inevitavelmente, são outras fontes, né? Nós temos o próprio regulamento de imposto de renda, nós temos a Lei 10.833, temos a Instrução Normativa 1234 de 2012, que trata da retenção de órgãos públicos. Então, nós temos esse acervo de legislação aí para você buscar quando você precisar verificar se tem retenção, se não tem, qual o fato gerador, se é o pagamento do crédito e assim sucessivamente. Nosso objetivo aqui não é matéria de retenções, né? Tratar de procedimentos para retenção, mas sim te preparar sobre os cruzamentos dentro de ECF. Por isso que eu estou te apresentando desta forma. Primeiro, você identificou que eu tenho que fazer a informação completa das retenções sofridas no ano, lá no registro Y570. E nas minhas apurações, no meu exemplo aqui é um P300, que é lucro presumido, eu vou fazer a informação das retenções sofridas em cada período de apuração. Observe que esse aqui é para imposto de renda, tem um outro registro que é para CSLL. Então você tem que ficar atento que esse outro registro para CSLL vai ser uma linha de menos retenção da CSLL. Tá? Então fique muito atento a isso. Como eu disse, nem sempre vai acontecer retenção de IR e das contribuições sociais. Às vezes pode ter só IR, às vezes pode ter só as contribuições sociais. E nem sempre acontecem no mesmo mês, podem acontecer em meses diferentes. Então não significa que no Y570 tem que ser sempre o mesmo valor para o IR e o mesmo valor para a CSLL. Nem sempre vai bater o mesmo valor. Pode ser que um valor de retenção, uma base de cálculo seja diferente da outra, porque uma é o pagamento ao crédito que ocorrer primeiro, outra é só pagamento. Aí a gente entra em um deserto de legislação, porque são muitos detalhes a serem considerados. Mas, vencido isso aqui, cruzei o Y70 com a linha das retenções dentro da apuração. No meu exemplo, lucro presumido P300. Tem o P400 para CSLL, tem lá para lucro real também, lá no bloco N, eu não lembro agora o número do registro, mas é a apuração do IRPJ e da CSLL também, tá? Então, tomar cuidado com esse cruzamento que acontece já dentro da ICF. E aí depois você, antes de transmitir a ICF, o que você precisa fazer? Consultar o ECAC. Lá no ECAC você tem uma opção aqui, ó, eu coloquei uma seta para você bem gigante aqui, ó. Declarações e demonstrativos, e aí você vai abrir a opção Consulta rendimentos informados por fontes pagadoras. Isso aqui está disponível no ECAC para as pessoas jurídicas, inclusive também para as pessoas físicas, mas não é o caso aqui pessoa física, então não entrega o ICF, não vou nem entrar no mérito. Então o que nós temos que observar aqui são as pessoas jurídicas que sujeitam-se à entrega da ICF e necessitam deduzir as retenções sofridas muitas vezes, tá? No Y570 eu vou fazer a informação da retenção e esse valor vai ter que bater com isso aqui que nós estamos vendo agora, consulta das fontes pagadoras. Quando eu clico aqui em consultar rendimentos informados por fontes pagadoras, eu vou consultar o que elas entregaram na DIRF em relação à minha empresa. Então, quando você clicou nesse comando aqui, você vai visualizar a tela do que a fonte pagadora informou para sua empresa. Então, no meu exemplo aqui, eu tinha mais, tá? Eu cortei essa informação aqui, porque tinha várias pessoas jurídicas e a ideia não era fazer, né, dar publicidade em nome das empresas, vamos respeitar a privacidade nesse sentido.
E aí eu só peguei um exemplo aqui da tela para você entender o que quer dizer esse relatório aqui. Então, dentro desse relatório, você tem as informações das fontes pagadoras. Eu coloquei uma tarja em cima do CNPJ ali e o nome do banco, por se tratar de um banco. Essa empresa aqui, no caso, sofreu retenção sobre renda fixa. E aí, naturalmente, temos aqui os rendimentos e o imposto de renda retido. Se eu clicar aqui, você pode ver que tem uma linha embaixo, né? Ele representa um link. Se você clicar aqui embaixo do CNPJ, do banco, do código, né, do valor e do imposto de renda retido, você vai perceber que ele vai abrir assim um relatório abaixo, te mostrando todos os valores que compõem aqueles R$ 92,30 e aqueles R$ 18,89. Isso te ajuda a chegar numa informação mais detalhada se você precisar. E aí o mais legal é que na DIRF eles trazem as informações separadas, mas na ECF você vai colocar lá o CNPJ lá da fonte pagadora, o valor total e o imposto de renda retido. Simples. E a contribuição social, o mesmo esquema. E por que é importante estar alinhado com o ECAC? É muito importante. Porque se você fizer uso de uma dedução, de uma retenção, porque esse imposto de renda que você informa no Y570, naturalmente você vai deduzir lá na tua apuração. Se você deduzir alguma coisa que não aconteceu, a Receita vai te notificar. Você tem que ter os comprovantes que efetivamente comprovam aquela retenção que você sofreu. Segundo, você também não pode deduzir algo que não aconteceu de retenção. Você só faz jus à dedução da retenção quando você receber aqueles valores, né, quando acontecer o fato gerador da retenção. Para imposto de renda existe sempre uma discussão, mas sempre ficou subentendido que a partir do momento que se emite a nota acontece o direito de dedução. Sempre existiu essa discussão. Partindo do princípio que para o imposto de renda você adotou a data de emissão, então a partir da emissão, que é o crédito, né, é o momento que o contratante deve reconhecer lá na contabilidade dele, vai te conferir o direito de deduzir esse imposto de renda retido. Sendo assim, no momento da dedução, você vai naturalmente fazer o cruzamento disso acontecer da linha de retenção com o Y570 e automaticamente, de forma prudente, tem que bater com esse relatório aqui da Receita Federal. Rômulo, mas eu sofri retenção que não aparece aqui no ECAC. Posso informar? Sem dúvidas, é seu direito. Mas só deixe claro para o cliente que pode ser que depois a Receita notifique a comprovar as retenções sofridas. Então é muito importante para que você comprove aquela retenção sofrida. Tem a nota emitida, naturalmente, isso aí é o básico do básico. Tem os comprovantes financeiros que demonstrem que você recebeu o valor diminuído da retenção, um extrato bancário, um boleto, alguma coisa nesse sentido. Muito importante isso, por favor, tá? Outra coisa também que a gente tem que levar à discussão muitas vezes a fonte pagadora não faz a informação e aí as pessoas ficam com medo de deduzir. Não, eu posso deduzir. Se eu sofrer retenção, eu já tenho os comprovantes, os extratos bancários, o boleto, qualquer coisa que me comprove que eu recebi o valor menor. A nota era 5.000, eu recebi 4.200, por exemplo. Só estou chutando um valor que nem fiz conta de retenção, tá? Então, eu consigo comprovar que eu recebi um valor menor porque foi deduzida a retenção. Aí a Receita Federal, depois de fiscalizar que você realmente tem direito a essa dedução, porque você sofreu retenção, a Receita, opa, então desculpa, a Receita vai lá na fonte pagadora, eu quero a sua DIRF, eu quero o recolhimento daquela retenção em atraso. Senão, vai caracterizar a apropriação em débito. Então, observe o cuidado que a gente tem que ter em relação a essas retenções. O que você acha que poderia ser, não, isso aí é bobagem, isso aí é uma coisinha tranquila. Realmente, a retenção é fácil de fazer informação dentro de ECF, mas ela acaba sendo assim, de modo geral, bem assim honesto, dizendo para você, ela costuma ser objeto de muita apreciação de fiscalização. Ou seja, a Receita costuma fiscalizar bastante essa parte de retenções, porque tem muitas pessoas que fazem informação sem querer. Eu deduzi alguma coisa que nem aconteceu, foi sem querer. Então dá muita margem para diminuir tributo, né? Então a Receita é muito rigorosa nessa fiscalização. E como ela joga um contra o outro, fonte pagadora contra o prestador, ela faz um cruzamento assim muito eficiente.
Por isso que, se você for deduzir retenções sofridas, é muito importante que ela constem no ECAC. Se porventura não tiver no ECAC, mas que efetivamente aconteceu, isso não prejudica o seu direito à dedução. Porém, se você não tem os comprovantes para apresentar para a Receita Federal em caso de uma fiscalização, olha, você tem um grande problema aí, sabe? Então é melhor você nem deduzir, tá? E um outro acidente que acontece com muita frequência também, isso aí acontece demais, as fontes pagadoras não fazerem informação em DIRF naquele ano. Vocês acreditam nisso? E aí o contribuinte, muitas vezes com medo, não deduz. Não vou deduzir, a Receita Federal ainda não tem essa informação, então não vou deduzir. Aí a fonte pagadora, 2, 3 anos depois, retifica a DIRF e coloca aquela retenção que você não aproveitou. Ficou um pagamento a maior lá para trás. Aí, muitas vezes, em trabalho de levantamento de crédito, a gente analisa que teve retenção que não foi deduzida e foi pago IRPJ integralmente. Então, aconteceu um pagamento indevido a maior naquele período. Sacou? Se houve um pagamento indevido a maior naquele período, a gente vai invocar, naturalmente, a necessidade do envio de uma PERDICOMP. Eu brinco que enviar uma PERDICOMP é invocar o mal, tá? É só uma brincadeirinha. Porque quando você manda uma PERDICOMP, a Receita vai ver se aquele crédito existe. Então, ela está o quê? Te auditando, tá? Quem não deve não teme, quem deve não mande PERDICOMP, é simples assim. PERDICOMP é um formulário muito tranquilo de se preencher, inclusive hoje nós temos a versão web, que é mamão com açúcar também, bem tranquilo, mas eu preciso deixar registrado que o preenchimento é tranquilo, a transmissão é tranquila, mas os efeitos que causam é bem estrondoso, então é importante a gente ficar bem atento quanto a isso, tá? Então, em relação às retenções, vamos rever aqui o nosso roteiro, checklist que eu preciso fazer. Primeiro, a informação no Y570. Tem que fazer bater com os registros das linhas de dedução por retenção lá na apuração, seja lucro real, lucro presumido, ou no caso, lucro arbitrado, tá? Então não vou nem entrar no mérito do arbitrado aqui, que é muito pontual, mas é a mesma regra para arbitrado. Tem que fazer bater o Y570 com as linhas das retenções das apurações e, naturalmente, o Y570, de preferência, tem que estar em conformidade, tem que estar alinhado com as informações da fonte pagadora lá na DIRF. Naquela opçãozinha lá que eu mostrei para vocês de consultar os rendimentos e retenções das fontes pagadoras. Esse é o processo ideal para você não ter problemas dentro de uma ECF. Rômulo, tem um caso aqui, rapidamente, Rômulo, tem um caso aqui de uma determinada retenção que aconteceu, tem os comprovantes, e a fonte pagadora não informou em DIRF. Você já me disse que eu posso deduzir. Sim, você faz jus à dedução, com certeza. O teu direito acontece quando você sofre a retenção, não quando o outro informa. O outro informa é uma obrigação acessória, o outro informar é uma obrigação acessória. Mas eu gostaria de entregar a ECF já com isso informado em DIRF e tal, para evitar, porque o valor é muito alto. Tem pessoas que têm essa preocupação. Tudo bem, nada impede que você faça um lado humanizado do negócio, entre em contato com a fonte pagadora. Olha, nós prestamos um serviço para vocês. Entendam que a contabilidade, o pessoal do fiscal, pode fazer um papel comercial do negócio. Você concorda comigo que a sua empresa prestou serviços para aquela outra empresa e às vezes um desconforto desse pode atrapalhar uma relação comercial? Nada impede que o pessoal do fiscal, do contábil ou outro responsável entre em contato com a fonte pagadora e diga: olha, nós prestamos uns serviços aí para vocês e nós temos uma preocupação gigante de relacionamento, compliance, organização, processos, e fazer com que os nossos contratantes, no caso vocês, não sejam também responsabilizados por alguma falha inevitavelmente, né? Então vamos amenizar isso. Olha, prestamos um serviço para vocês e não foi feita a informação da nossa empresa na DIRF de vocês. Por gentileza, procedam isso, eu preciso enviar minha ECF. Uma negociação informal. Mas claro, se não for atendido também a parte deles, você não vai deixar essa ECF aí de canto, esquecida. Mande a ECF embora, dentro do prazo, pelo amor de Deus. Não, eu assisti uma aula do Rômulo, ele falou que eu não precisava não. Ou se eu ligar lá na Fiscosim também, o pessoal lá vai dizer que não precisa entregar a ECF não, porque o outro não deduziu. Não, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Na Fiscosim nós orientamos com base na legislação em vigor, né? Uma empresa de consultoria tributária que já é referência no mercado. E por que uma empresa de consultoria está aqui entregando conteúdo? É que nós acreditamos que você, profissional envolvido com ECF,
precisa ter essa informação e, sem dúvidas, você com conhecimento, você com informação, você vai poder usar muito melhor o nosso time de consultores, vai poder aproveitar melhor, vai poder perguntar com mais argumento e isso vai fazer com que você consiga entender a qualidade dos nossos serviços, que é te oferecer consultoria preventiva de modo pontual. Este era o propósito que eu tinha para hoje, te entregar informações sobre retenções na ECF, como fazer essa informação para a Receita Federal. E deixa aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, deixa o teu gostei se esse vídeo fez diferença para você e, claro, seja um assinante Fiscosim. Não posso deixar de registrar isso, não posso deixar de te fazer esse convite. A Fiscosim, ela está ao lado dos contadores mais exigentes para sanar todo e qualquer problema em relação à legislação tributária, contábil, fiscal, departamento pessoal, previdenciário, assim como nós temos uma área condominial. Olha que diferente. Então, você contador que deseja atuar com condomínios, nós somos uma empresa de consultoria tributária que está do seu lado para te auxiliar com informações que você necessite para acompanhar, executar a contabilidade para qualquer tipo de condomínio. Então, pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado. Este foi o conteúdo para hoje e eu te espero aí nas próximas, tá bom? Um forte abraço e eu te espero no Instagram da Fiscosim também. Valeu, tchau, tchau!